A trilha Hipertensão Internacional foi um fenômeno absoluto. Mesmo a novela não sendo considerada um grande sucesso, o álbum bateu todos os recordes e se tornou a trilha de novela das 7 mais vendida de todos os tempos, com impressionantes 990 mil cópias comercializadas. Um verdadeiro campeão de vendagens da década de 80. E isso não era pra menos, o disco era praticamente um hit parade do público jovem, daqueles que tocavam sem parar nos bailinhos e nas FMs da época. Das 14 faixas, pelo menos 11 estouraram no Brasil, com clássicos de grandes artistas como Madonna, The Human League, Glass Tiger com participação de Bryan Adams e muitos outros. E é dessa super trilha que a gente fala no vídeo de hoje. Essa aqui é a capa da trilha Hipertensão Internacional. Vale lembrar que é uma novela que está no ar nesse momento lá no Globoplay Novelas, né? Depois de 39 anos é a primeira vez que a novela Hipertensão volta ao ar, né? Porque ela nunca teve reprise sequer no Vale a Pena Ver de Novo e está sendo exibida na íntegra, né? Aqui a capa, né, de Hipertensão Internacional, uma capa com uma foto que não foi produzida em estúdio nem nada disso, né? Parece uma foto de divulgação aí de um dos casais da novela, né? O César Filho e a Carla Marins, personagens Túlio e Carola. A Carola era uma espécie de vilãzinha também, né, dentro da novela. E aí, enfim, não fizeram um ensaio todo produzido, mas sim essa foto aqui da Cláudia Dantas, né? Eles num dos cenários aqui da novela juntos, né? Aqui atrás nós temos só esse fundo amarelo com o nome das músicas bem grande, mesmo estilo que acontece na capa de Hipertensão Nacional e de tantas outras trilhas dos anos 80, né, da Som Livre. Deixa eu mostrar para vocês aqui o selo do disco que trazia o logo, o S azul e branco aqui da Som Livre, tão conhecido e amado por nós. Um selo que já estava vigorando nessa época, né? Já que essa trilha aqui foi lançada no ano de 1987. A seleção dessa trilha aqui foi feita pelo Guti Carvalho, que, como a gente falou no começo do vídeo, acertou em cheio, acertou e muito, tanto que essa trilha aqui é a mais vendida do horário das 7. A gente relembrou há pouco tempo aí a trilha nacional de Hipertensão, tá aí no canal para você ver se você ainda não viu esse vídeo, e hoje a gente relembra todas as 14 faixas de Hipertensão Internacional, esse sucessaço. Mas antes disso, eu sou o Zé. Eu sou o Gui e essa é a nossa vinilteca. Porque todo disco de vinil tem uma história. A trilha internacional de Hipertensão abre com grande estilo. Human, do grupo inglês The Human League. Tema internacional de Renata, vivida por Elizabeth Savala. A novela Renata é uma das atrizes da trupe de teatro Mambembe que chega lá em Rio Belo e aí ela conhece o Raul Galvão, personagem do José Maier, um escritor que chega também à cidade para escrever um livro sobre teatro itinerante. Depois de encher a cara, o Raul acaba na cama de Renata. Os dois são flagrados e, para evitar constrangimentos, sustentam uma mentira. Dizem que são casados. Fora da ficção, Human já era um hit mundial, né? O The Human League é uma banda britânica de New Wave Synth Pop formada em 77 em Sheffield. Depois de alguns álbuns e várias mudanças de formação, eles chegaram a 1986 prontos para gravar o 6º disco de estúdio. Foi quando entraram na jogada os produtores Jimmy Jam e Terry Lewis, famosos por trabalhos com artistas como Janet Jackson. As gravações do álbum Crash duraram 4 meses e foram cheias de disputas criativas. Jam e Lewis tinham uma visão muito clara de como queriam que o som ficasse, e por isso rejeitaram boa parte do material original da banda, o que custou aos integrantes perda de royalties.
No fim, o álbum ganhou um som marcado pelo teclado Yamaha DX7 e teve muito material escrito pelos próprios produtores. O resultado foi um single que chegou ao número 1 nos Estados Unidos e ao 8º lugar no Reino Unido. Com o seu refrão marcante e uma levada pop refinada, que é a cara dos anos 80, Hillman abriu a trilha internacional de Hipertensão com a responsabilidade de embalar uma das tramas mais divertidas da novela. No ano de 1986, Madonna já era muito mais que uma cantora pop. Ela era um ícone cultural. Depois do impacto de Like a Virgin, em 84, a rainha do pop se preparava para lançar um álbum ainda mais marcante. No inverno de 85, começou a compor e gravar o seu terceiro disco de estúdio, True Blue, ao lado dos parceiros Stevie Bray e Patrick Leonard. O resultado veio em junho de 86, um trabalho mais feminino e polido, que emplacou 3 singles no topo da Billboard Hot 100, Live to Tell, Open Your Heart e, claro, Papa Don't Preach, além aí de outros 2 no top 10. Papa Don't Preach foi o segundo single do álbum e um verdadeiro furacão comercial, vendendo 600 mil cópias só no Reino Unido e conquistando o 4º número 1 da Madonna nos Estados Unidos. A canção nasceu de uma história real, né? O compositor Brian Elliott se inspirou numa conversa de adolescentes do lado de fora do estúdio onde trabalhava. Madonna fez pequenas alterações na letra, né, que fala sobre uma garota que confessa ao pai que está grávida e decide não abortar nem entregar o bebê para adoção. Com um refrão poderoso e uma batida dance pop irresistível, a música dividiu opiniões. Organizações feministas criticaram Madonna por supostamente incentivar a gravidez na adolescência, enquanto grupos contrários ao aborto celebraram a canção como pró-vida. Para completar, veio a polêmica com o Vaticano. Madonna dedicou a música ao Papa João Paulo II, que respondeu pedindo aos fãs italianos que boicotassem seus shows da Who That Girl Tour. Foi o primeiro grande embate da artista com a Igreja Católica. E não seria o último, né? Na novela Hipertensão, Papa Don't Preach virou tema internacional de Beatriz, personagem da Lúcia Alves. Ela é a ex-namorada de Sandro, que chega a Rio Belo atrás dele e acaba se candidatando ao cargo de governanta na casa de Marcos Mendonça, o papel do Carlos Eduardo Dolabella. Um tema forte, provocador, para uma trama cheia de encontros e reencontros nada pacíficos. Ia fazer sucesso mesmo essa trilha, né? Tendo Madonna, que era um ícone, acho que o principal nome da música pop naquela época. Hugh Lewis and the News é uma banda americana de São Francisco que brilhou forte nas décadas de 80 e 90. Com seu rock misturado a blues, soul e harmonias vocais influenciadas pelo doo-wop, emplacaram nada menos que 19 músicas no top 10 da Billboard Hot 100. O grande salto para a fama mundial veio em 85, quando gravaram The Power of Love, para a trilha de Volta para o Futuro, indicada ao Oscar e eternizada no cinema. Um ano depois, em 1986, eles lançaram seu 4º álbum de estúdio, Four, e dele saiu Stuck With You, o primeiro single do disco. A canção foi escrita por Howie Lewis e pelo guitarrista Chris Hayes, que combinava perfeitamente o pop rock com a pegada blues que era a marca da banda. O resultado foi mais um sucesso estrondoso. 3 semanas no number 1 da Billboard Hot 100 entre setembro e outubro de 86 e presença no top 15 britânico. Na novela, Stuck With You embalava o romance do casal da capa, Carola, vivida por Carla Marins, e Túlio, interpretado por César Filho.
Ela, adolescente mimada, voluntariosa, que começa namorando Rai, mas logo se interessa aí pelo novo locutor da rádio local, que vira alvo de suspiros de todas as moças de Rio Belo. Um tema leve, romântico e divertido, perfeito para um casal que vivia naquele clima de quanto mais agarradinho, melhor. Se você já havia nascido nos anos 80, provavelmente lembra de Glory of Love, aquele hino romântico que grudou nas rádios e nas novelas. Quem cantava era Peter Cetera, nascido em Chicago em 13 de setembro de 1944, que ficou famoso como baixista e vocalista da banda Chicago, onde ficou de 67 até 1985. Depois de quase 2 décadas no grupo, Peter resolveu seguir carreira solo. O primeiro álbum saiu em 81, mas foi só em junho de 85, já fora da banda, que ele mergulhou de cabeça no segundo disco, Solitude Solitaire. A ideia dele era se afastar um pouco do estilo do Chicago, misturando baladas românticas com algumas faixas mais rock and roll. No meio desse processo, pintou um convite inesperado. Os produtores de Karate Kid Parte 2 queriam que ele escrevesse e cantasse a música tema do filme. Glory of Love nasceu, chegou ao número 1 das paradas no verão de 1986 e ainda recebeu indicações ao Grammy e ao Oscar. A música de Peter Cetera foi parar na trilha da novela como tema do romance intenso e cheio de reviravoltas entre Renata, vivida por Elizabeth Savala, e Laerte, vivido pelo Paulo Betti. Laerte, um motorista de caráter meio duvidoso, chantageia Renata com segredos do passado, pressiona Dona Ana, casa-se por interesse com Raquel, mas acaba, claro, se apaixonando pela Renata. E dá tempo de acontecer tudo isso na novela, Pois né? E aí é um daqueles casos que eu sempre digo que me incomoda, que é uma música muito importante sair do cinema com uma marca muito forte e ir para a trilha de novela. Mas também, se não fosse isso, de repente a trilha não teria vendido tanto assim também, né? Era uma cereja do bolo ali. Mas aí a gente lembra, né? Você não assistiu tanta TV assim nos anos 90, mas toda vez que ia passar na sessão da tarde Karate Kid 2, essa música tocava nas chamadas, né? Se tem uma música que marcou o pop rock canadense dos anos 80 e que também brilhou em hipertensão, foi Don't Forget Me When I'm Gone, da banda Glass Tiger. O grupo surgiu em 83 lá em Newmarket, Ontário, formado por Alan Frew nos vocais e guitarra, Sam Reid nos teclados, Al Connolly na guitarra e Wayne Parker no baixo. Pouco tempo depois, em 85, eles chamaram Jim Vallance para produzir o primeiro álbum. E olha, o Vallance não era qualquer nome, ele já tinha uma parceria de muito sucesso com Bryan Adams. Foi exatamente nessa época que nasceu Don't Forget Me When I'm Gone. A música foi composta junto com Vallance. E para a gravação, eles tiveram a participação especial de Bryan Adams nos backing vocals. Aquele timbre rouco, inconfundível que todo mundo conhece. O single foi lançado em janeiro de 1986 como carro-chefe do álbum de estreia The Thin Red Line, que saiu em junho do mesmo ano. Se tornou número 1 no Canadá, número 2 nos Estados Unidos e a faixa mais famosa de toda a carreira da banda. Em Hipertensão, essa música não era tema de personagem, mas sim de locação, e mesmo assim marcou presença. Era usada em cenas e chamadas que davam aquele ar cosmopolita à trama, sem falar que também invadiu outras chamadas de programação da TV brasileira na época. E para falar de romance cheio de segredos, a gente não pode esquecer de Shake You Down, de Gregory Abbott.
Gregory nasceu em Nova York em 2 de abril de 64 e é cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista. Filho de mãe venezuelana e pai antiguano, cresceu cercado de música. A mãe tocava piano e foi quem incentivou os primeiros passos dele na arte. Antes de estourar como músico, o Gregory estudou psicologia na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Sua carreira deslanchou em 86 com o lançamento do álbum Shake You Down, e foi justamente a faixa título que colocou seu nome no topo da parada da Billboard, misturando soul e R&B com aquele toque irresistível do pop oitentista. É uma música que até hoje embala aí gerações apaixonadas. Em Hipertensão, essa canção foi o tema da professorinha Antonieta, interpretada por Lília Cabral, e de Fratello, vivido por Antônio Calorni. Antonieta levava uma vida dupla, né? Professora dedicada no colégio de freiras durante o dia e à noite, secretamente, dançarina de gafieira na cidade vizinha. Já Fratello era o faz-tudo aí da trupe de teatro amador e claro que os dois acabariam aí vivendo um romance. Ah, e tem mais, o Gregory Abbott ainda teve uma curiosa conexão com o Brasil. Em 87 ele participou do álbum Coração Selvagem da cantora Rosana, cantando Everything is Love, que ganhou versão em português de Michael Sullivan e Paulo Massadas com o nome de Tudo é Vida. Para fechar o lado A da trilha internacional de Hipertensão, temos Only a Step Away, do grupo vocal inglês Wall Street Crash. A banda foi formada em março de 1980 por Keith Strong e ao longo dos anos passou por várias formações diferentes. Only a Step Away é uma balada suave, típica das que costumavam encerrar o lado A dos LPs de novela sem grandes pretensões, mas perfeita para reforçar aquele clima romântico e meloso que as últimas faixas sempre traziam. Na novela, a música não era tema de nenhum personagem específico, mas ajudava a costurar a atmosfera sentimental que fechava aí o primeiro lado do disco. Agora vamos falar de um dos maiores clássicos românticos dos anos 80, que divide opiniões até hoje, Lady in Red, do britânico Chris de Burgh. Ele nasceu em Santa Fé, na Argentina, em 15 de outubro de 1948, mas é considerado um cantor pop rock irlandês. Ele assinou com a AM Records e lançou vários discos entre 74 e 2004. Lady in Red foi lançado em junho de 86 como o segundo single do álbum Into the Light, o 8º da carreira dele, e que alcançou o 2º lugar no ranking do Reino Unido, um marco aí pro Chris de Burgh. A música fala de forma geral sobre a inspiração que ele teve ao ver a sua esposa, Diane, pela primeira vez, e como os homens às vezes nem se lembram do que as mulheres estavam vestindo num primeiro encontro. É uma balada que, mesmo com sua fama de cafona para alguns, fez enorme sucesso no Brasil, dominando as rádios e embalando muitos corações apaixonados. Mas se aqui no Brasil a gente tem a Dama de Vermelho, por que lá na gringa a gente não pode ter a Lady in Red? Pois é. Lady in Red. Na novela, Lady in Red foi o tema da Raquel, interpretada por Deborah Evelyn. A Raquel é uma personagem tímida, sonhadora e romântica. Ela vive um romance à distância com o locutor de rádio Túlio, né, o César Filho, para quem ela envia cartas de amor. Em Hipertensão, Right Between the Eyes era a música que embalava o grupo de teatro Mambembe do Sandro Gagliardi, interpretado pelo Cláudio Cavalcante. O Teatro Mambembe chegava lá em Rio Belo, né, uma cidade super pacata, para agitar a rotina dos moradores, trazendo energia para toda a trama.
A música, que também servia como tema de locação, é uma daquelas pop delicinhas dos anos 80, cheia de ritmo e uma vibe super contagiante. Ela foi feita pela banda Wax, um duo americano-britânico formado pelo multifacetado Andrew Gold, que infelizmente nos deixou em 2011, e pelo britânico Graham Gouldman, ex-integrante do grupo 10cc. Wax lançou 3 álbuns entre 86 e 89. Right Between the Eyes faz parte do álbum de estreia Magnetic Heaven e foi o 3º single lançado. Apesar de não ter sido um hit estrondoso, a música conquistou seu espaço. Fez sucesso moderado na Holanda, nos Estados Unidos e até no Reino Unido, onde ficou 5 semanas nas paradas. Dois veteranos uniram forças para garantir o seu lugar na música jovem da época e o resultado foi essa verdadeira delicinha pop que embalou as domingueiras e, claro, a novela. Eu tenho certeza que muita gente já se jogou na pista dançando ao som desses versos. Bora falar agora de um dos temas mais marcantes do núcleo jovem de hipertensão, Holiday Rap, da dupla holandesa MC Miker D e DJ Sven. Essa dupla de hip hop surgiu na Holanda nos anos 80, formada por Lucien Witteveen, o MC Miker D, e Sven van Veen, o DJ Sven. Eles se conheceram em 86 numa discoteca em Hilversum e logo uniram forças para lançar um som que acabou conquistando o mundo todo. A grande sacada deles foi pegar Holiday, um dos maiores sucessos aí da Madonna, e transformar numa versão remixada com muito rap, acrescentando também o refrão de Summer Holiday, um clássico do Cliff Richard. Esse mix foi uma ótima jogada, porque naquela época o hip hop começava a causar um rebuliço na música pop, trazendo uma estética totalmente nova e técnicas de gravação inéditas. MC Miker D e DJ Sven pegaram essas referências e criaram uma mistura que caiu super bem para a novela, virando a trilha oficial do núcleo jovem que tinha toda aquela vibe de energia, rebeldia e juventude. Uma banda francesa que também marcou presença na trilha sonora de Hipertensão foi o Century. Essa banda de rock de Marsella foi formada em 85 e tinha à frente o cantor e compositor Jean-Louis Milford. Eles ficaram muito conhecidos no Brasil graças a 2 hits, Lover Why, que tocou na novela Tititi, e Gone with the Winner, que fez parte da trilha de Hipertensão. Essa última embalou aí o romance entre Karina, interpretada por Maria Zilda, e o Sandro, vivido por Cláudio Cavalcante. Apesar de Gone with the Winner não ter tido a mesma repercussão estrondosa de Lover Why, ela ajudou a dar mais charme para a história desse casal na novela, né? A banda tinha uma formação completa, com teclados, guitarra, baixo e bateria, e as letras dos primeiros sucessos foram todas escritas por Paul Weaves. A banda Century lançou Gone with the Winner no álbum de estreia chamado And So It Goes, em 1986. A banda acabou se separando em 89, mas deixou esse legado aí bem legal, que ficou marcado na memória dos fãs da novela e também da música dos anos 80. Uma outra música que marcou a protagonista Karina, interpretada pela Maria Zilda, I'm the One Who Really Loves You, na voz do cantor britânico Austin Howard. Essa música foi criada por uma trinca super famosa nos anos 80, né? Os produtores Stock Aitken e Waterman, também conhecidos como Soul. Eles ficaram conhecidos por pegar clássicos da soul music da era Motown e dar uma cara totalmente nova, moderna ao som oitentista. Por isso são considerados os pais dos estilos Eurobeat e High Energy, que dominaram as pistas de dança naquela época. I'm the One Who Really Loves You foi lançada em 1986
com Austin Howard interpretando essa faixa que virou tema principal da Karina na novela. A música trouxe toda aquela energia e emoção que combinava direitinho com a personagem, ajudando a contar a sua história para o grande público. Ricky Ocasek foi vocalista, compositor e líder da banda americana The Cars, uma das grandes referências do pop rock e new wave dos anos 80. Em 86, o Ricky lançou seu segundo álbum solo, The Side of Paradise, e o primeiro single desse disco foi Emotion in Motion. A música fez bastante sucesso, chegando ao primeiro lugar nas paradas Mainstream Rock Tracks e alcançando o 15º lugar na Billboard. O clipe, que bombou na MTV, ajudou a divulgar ainda mais essa baladinha aí com aquela pegada característica do Ricky Ocasek. Apesar de todo esse destaque, Emotion in Motion não foi tema de nenhum personagem na novela Hipertensão e se livrou aí de ser um picolé de chuchu, né? Porque é de um grande artista aí conhecido no mundo inteiro. Para fechar a trilha Hipertensão Internacional com estilo, temos James Brown com a música How Do You Stop, que foi tema do casal Carola e Raul Galvão na novela. James Brown é uma verdadeira lenda da música, conhecido como padrinho do funk, com uma carreira que atravessou décadas e influenciou vários gêneros musicais. Ele fez show por toda a América Latina, né? E depois pelo mundo todo, além de marcar presença em programas de TV e filmes. Curiosamente, mesmo com tantos hits, ele nunca chegou ao número 1 da parada Billboard Hot 100, mas isso nunca diminuiu a sua importância na história da música. Nos anos 70, a carreira de Brown passou aí por um momento difícil com o surgimento da disco e a saída de músicos-chave da sua banda. Ainda assim, ele se reinventou e nos anos 80 voltou com força, aparecendo em filmes e lançando hits como Living in America, que fez parte da trilha sonora de Rocky 4 e lhe rendeu um Grammy. How Do You Stop faz parte do álbum Gravity, lançado em 1986, que contou com a produção de Dan Hartman, o mesmo que produziu Living in America. Essa música trouxe uma vibe perfeita pro drama do casal Carola e Raul Galvão na novela, né? Fechando aí com chave de ouro a trilha internacional de Hipertensão. Eu acho que deu pra entender o porquê que essa trilha aí foi a mais vendida do horário das 7 de todos os tempos pela gravadora Som Livre. É muito hit, é muita história pra contar, são artistas importantíssimos aí que marcaram a história da música no mundo, né? Exatamente. Agora conta pra gente aqui nos comentários se você tem essa super trilha aí na sua coleção, se você teve na época, se você tá acompanhando a novela, conta a sua ligação com todas essas músicas, a gente vai adorar ler o seu comentário. E se você, como a gente, tá louco pra começar a ver a Hipertensão Internacional tocar dentro da novela, é a hora de você deixar o seu like, que isso é muito importante pra gente. Se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho do lado para não perder nenhum vídeo da Vinilteca e também considere se tornar um membro da Vinilteca, que assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais e ainda tem acesso antecipado a todos os vídeos que a gente posta por aqui assim que eles ficam prontos. Isso aí. Logo logo a gente se vê de novo para mais uma aventura musical aqui no YouTube. Obrigado pela sua companhia sempre. Beijão, valeu, tchau!